Na época, acho que há uns 3 meses atrás, essa senhora compareceu na delegacia, foi ouvida, apresentou os áudios que foram colocados hoje na mídia. Nós fizemos o procedimento com relação às ameaças que ela sofreu do ex-secretário e remetemos isso, após a oitiva do ex-secretário, inclusive o Wagner, para o fórum. Então, esse procedimento foi concluído e encaminhado à autoridade judiciária já faz algum tempo. O secretário foi ouvido nesse processo, nesse momento, então? Foi ouvido, e foi um procedimento que fizemos até com uma certa rapidez, porque é uma situação que nós entendemos ela grave, apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, mas foram ameaças graves. Então, lógico que a Polícia Civil se mobilizou e rapidamente encaminhamos isso à autoridade judiciária. Doutor, agora ela procurou a Delegacia da Mulher. Há algo nesse sentido, como violência contra a mulher? Como que se caracteriza isso? A doutora Luana, que é a delegada da Delegacia da Mulher, inclusive já se manifestou nesse sentido, e eu até concordo com ela, porque nós não vemos uma condição nem de gênero específica para a condição de mulher dela, e muito menos uma condição vivida dentro de violência doméstica, não é? Então, a delegada Luana se manifestou já, nós vamos encaminhar esse procedimento para que ele seja juntado ao primeiro procedimento que segue pelo 4º GCRIM. Cabe agora à Polícia Civil fazer algum tipo de encaminhamento nesse caso, doutor? Claro, cabe sim. Nós temos aí novos documentos, né, oitiva dessa senhora, uma situação que ela relata de que está se sentindo ameaçada porque veículos podem estar passando em frente da casa dela. Então, pode estar acontecendo outras situações que nós encaminharemos para órgãos que sejam competentes para apurar isso. Com relação ao dinheiro, inclusive, que foi alegado que o dinheiro foi subtraído, nós estamos com um procedimento que segue na investigação para a gente saber se realmente esse dinheiro foi subtraído, né, que seria o furto do dinheiro, e até com relação à origem do dinheiro também, se não houver uma comprovação lícita desse dinheiro, a gente também encaminha isso para as autoridades competentes. Quais são essas autoridades? Quais os caminhamentos que poderão acontecer, doutor? Nós temos alguns crimes. Se for, por exemplo, crime eleitoral que estiver acontecendo, a gente encaminha para a Polícia Federal para que seja remetido ao Fórum Eleitoral. Se houver algum crime de sonegação fiscal, aí também temos que ver a condição, se é a atribuição de Polícia Federal, sonegação de imposto federal, alguma coisa nesse sentido, também encaminharemos para lá. Se houver participação de servidor público, nós temos também o Grupo de Atuação Especial, que é o GAECO, que é especialista nesse tipo de situação. Então, os encaminhamentos serão todos feitos da forma legal. Precisa algo acontecer para que esses encaminhamentos aconteçam? Ou o senhor vai remeter para esses outros órgãos, doutor? Com certeza, nós vamos separar os documentos que sejam úteis e vamos remeter para os órgãos respectivos, isso é certeza. O ex-secretário Wagner procurou a polícia em algum momento como autor de algum boletim de ocorrência, doutor? Não houve um boletim de ocorrência, a gente até achou que ele teria se manifestado nesse sentido, até pelos órgãos da imprensa, né, a gente observou isso, mas não há um registro formal por parte dele da questão do furto. Mas como é um crime que independe da vontade da parte para que ele seja investigado, a gente diz que é um crime de ação pública incondicionada, que é o furto, a Polícia Civil vai atuar independente da manifestação dele. Doutor, o senhor entende a gravidade tanto do furto quanto das ameaças também? Sim, as ameaças principalmente, né? Aqueles áudios são áudios que chocam quando a gente vê aquilo. Apesar do ex-secretário ter dito que ficou nervoso pela situação toda, mas são coisas que a gente não deve fazer, né? São ameaças graves e é claro que agora a justiça, né, de posse do material que nós encaminhamos, o juiz vai tomar as decisões e vai responsabilizar ele. Foi isso que ele alegou para a polícia, as ameaças, porque ele ficou nervoso? Isso está colocado, inclusive, no depoimento dele que foi apresentado, né? É claro que a gente também entende que a pessoa que se sente prejudicada tenha uma manifestação, mas não nesse sentido. Eu acredito que aquilo ali não deveria ter feito.